também hoje o presidente Jair Bolsonaro exonerou o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira e a notícia está no site da CNN. Silvinei Vasquez se tornou réu por improbidade administrativa no último dia 25, após ser acusado de uso indevido do cargo e de usar símbolos e imagem da PRF durante as eleições presidenciais. Ele fez várias postagens em redes sociais com mensagens de cunho eleitoral e chegou a pedir explicitamente voto para o então candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Para o Ministério Público Federal, os atos já seriam extremamente graves se tivessem se restringido ao âmbito interno da PRF. No dia do segundo turno, a Polícia Rodoviária fez operações em estradas e eleitores reclamaram que a atuação dificultou a locomoção para os locais de votação. O subprocurador-geral da República, José Adonis, classificou como absolutamente incompatível a conduta da direção-geral da PRF durante o dia do segundo turno e também durante os protestos que bloqueiam rodovias. Vamos ao nosso debate. Professor, o Silvinei se tornou uma espécie de um símbolo das questões que precisam ser investigadas em relação a tudo que aconteceu durante as eleições. Nós temos investigações correndo a respeito dele aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, lá em Brasília, diligências da Polícia Federal sendo feitas, oitivas, testemunhas. O quão importante é a eventual responsabilização, se ele for culpado dele, e se deveria se restringir só a ele, porque certamente se ele tomou uma atitude de cercear a ida e vinda ali dos ônibus nos dias das eleições, ele não agiu sozinho. Raquel, eu acho essa questão uma questão extremamente delicada, né? Porque a Polícia Federal, assim como o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, são instituições de Estado. E, portanto, não estão a serviço do governo. Ou seja, o que o governo Bolsonaro fez foi tentar tornar instituições de Estado instrumentos de governo. Fez isso com as Forças Armadas, fez isso com a Polícia Federal, para nós darmos, em particular também com a Polícia Rodoviária Federal, que é o caso em questão, e isso termina implicando ou uma partidarização ou uma manipulação. O ex-ministro Sérgio Moro, né, no momento que ele rompe com Bolsonaro, não agora a sua reaproximação com Bolsonaro, ele saiu dizendo que havia uma interferência claríssima do presidente Bolsonaro na nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, na Superintendência do Rio de Janeiro, porque isso favoreceria a sua família. Isso foi dito publicamente, a mim foi dito até particularmente também. Então, isso aí fica muito claro de que houve uma tentativa de controle governamental, até familiar, da Polícia Federal. O que eu gostaria, em todo caso, é que agora o governo do presidente Lula, em particular o ministro Flávio Dino, recupere precisamente essa postura da Polícia Federal como instituição de Estado. Eu acho que essa é a grande questão. Agora, a Polícia Federal mostrou também no governo Bolsonaro que ela não se subordinou completamente ao governo Bolsonaro. Quer dizer, ela teve grupos internos que se insurgiram contra algumas das determinações e, inclusive, foram fazer também processo de busca e apreensão. Alguns obedeceram às ordens do ministro Alexandre de Moraes em relação a algumas sentenças. Então, eu te diria que a questão agora é o seguinte: responsabilizar, sim, aqueles que se deixaram manipular ou foram instrumentos do governo Bolsonaro. Não apenas o chefe, mas aqueles que poderiam, eventualmente, não terem obedecido à ordem. Agora, o que é fundamental são os comandantes. Por que o fundamental são os comandantes? São aqueles que dão um exemplo. Ou seja, um oficial, digamos, de segundo escalão, ao saber que o seu comandante, oficial superior, foi punido, ele vai pensar 2 ou 3 vezes antes de cumprir a mesma ordem. Agora, nós estamos numa situação de impunidade completa.
Dora, só trazendo umas informações sobre o novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o Edmar Camata, ele é ligado ao PSB, segundo eu apurei, teve o apoio do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e deve ter uma troca de guarda, como em todo o restante do governo, mas ali também, porque a cúpula estava muito ligada a Jair Bolsonaro. Puxando o que o professor falou, dá para desbolsonarizar a Polícia Rodoviária Federal? Eu acho que é claro que dá, né? E isso está já em curso. Essa exoneração aí do Silvinei, evidentemente, claro que ele seria saído, mas aí preferiu sair antes. É claro que haverá uma troca, e eu acho que vai ser uma troca justamente pela situação em que foi colocado. Haverá uma troca, digamos assim, bastante mais radical do que habitualmente, né? Precisará haver tem uma palavra limpa, é muito forte, é muito feia, mas é uma troca completa de guarda, uma troca completa de perfil. Eu acho que não só, Raquel, dá para fazer, como acho que a disposição do ministro indicado, Flávio Dino, é justamente fazer isso, nessa direção que você aponta, uma desbolsonarização completa. Mas também não pode haver, aí é que está, uma lulificação, porque, como disse bem o professor, não é uma instituição de governo, é uma instituição de Estado. E é esse sentido, é essa essência, é essa concepção que precisa ser recuperada. Hélio, e aí trago a provocação para você. Qual é o risco contrário? Boa pergunta. Em primeiro, eu concordo plenamente com Dora e com Denis. É uma instituição de Estado e a gente está na torcida de que não ocorra essa lulificação. Agora, é difícil prever. Eu acho que corremos o risco de acontecer o que sempre acontece no Brasil, haver politização, influências que vêm de cima, mas o Denis fez um ponto interessante, Raquel, que algumas das mais importantes instituições do Brasil têm se mantido isoladas de pressões políticas em grande medida, a despeito das tentativas, mas têm se mantido com uma certa independência. Espero, porque instituições são a coisa mais importante para a gente ter estabilidade de regras, crescimento econômico. Espero que as instituições continuem respeitadas em grande medida. E a Polícia Rodoviária Federal vai ser fundamental na posse, dado o que aconteceu em Brasília no dia da diplomação, ressaltando que Silvinei Vasquez, depois que ele entra de férias, há uma mudança no comportamento da Polícia Rodoviária Federal, que passou a agir de uma forma muito mais efetiva.